Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que te fala de finanças e investimentos de um jeito simples e didático para você tomar as melhores decisões de acordo com a sua cabeça. E hoje nós vamos analisar a Argentina, qual o cenário atual da Argentina, quais são os desafios que Javier Milei, eleito presidente, irá ter que enfrentar e tudo mais que envolve este país que já foi ali uma grande potência no passado e hoje sofre bastante. Então, se você gosta do tema do vídeo, já se inscreve no canal, curte, dá o like aqui e já compartilha com todo mundo. Então, bora começar com tudo o vídeo aqui, ó, já trazendo o principal fator, né, o que assusta e amedronta todo mundo, que é a inflação. E lembrando que a inflação é ali a pior parte. Né? Quando você pergunta ali para as pessoas qual que é o principal problema da Argentina, todo mundo vai falar em inflação. Mas a inflação, ela é simplesmente o resultado de muitos gastos públicos, de uma economia desastrosa que impacta a inflação. Então a gente está vendo a inflação chegar a 142,7%. E aí os governantes, quando a gente vê o populismo, o que ele faz? Ele olha para todo mundo e fala, todo mundo acha que o problema é a inflação, o que eu vou fazer? Eu vou tabelar os preços. Falar, pessoal, fiquem tranquilos, o preço não vai mais subir, ou seja, resolveremos os problemas de inflação na Argentina. Claro que não, porque a inflação é só o resultado. Você tem que combater o que está fazendo ter a inflação, por que está chegando nesses números aqui. Então vai muito além de olhar somente para a inflação. Olhar, por exemplo, para a taxa de juros. Então a taxa de juros já está em 133%, saiu ali de 75% para 133% para realmente conter esta inflação. Porém, como eu falei, vai muito além de taxa de juros e de inflação o problema da Argentina. Vai ali, principalmente, como eu já falei, nos gastos do governo. O governo, ele é um governo muito populista há muito tempo e ele vem subsidiando muita coisa. Então ele vai dando benefício, só que uma hora a conta chega. A gente viu na pandemia a mesma coisa. Vamos fechar o comércio, todo mundo falava, nossa, como é bom ter um presidente. Fechou ali o comércio, o que aconteceu? Acabou com a economia e jogou 40% das pessoas na pobreza. Então olha só, 40% da população na Argentina está na pobreza. A gente avalia mais esses dados aqui, ó, quando a gente vai um pouco mais a fundo, a gente vê que os dados mostram ainda que 686 mil lares estão em situação de indigência, ou seja, 6,8% das famílias argentinas não conseguem cobrir a cesta básica com os seus rendimentos. Então, o que a gente tem aqui de importante? Que a inflação causa um aumento dos preços, que é o que todo mundo está olhando, porém, os gastos excessivos fizeram chegar neste patamar. E aí a população vai empobrecendo, porque a inflação ela é o imposto do pobre. Porque você acha que o rico está preocupado se o preço do arroz subir de 10 para 15 reais? O rico não está preocupado, porque em termos percentuais é muito pouco ali que vai atingir o tanto que ele ganha. Então você acha que o Neymar, falando milionário aqui, ou bilionário, vamos falar, Neymar, se o Neymar está preocupado com o preço do arroz? Claro que não. Agora a população mais pobre está. E aí tem um efeito muito forte, o arroz sair de 10 para 15 reais. Então a inflação é o maior problema para o pobre. E por isso que muitas pessoas chegaram na pobreza. E é o que o Brasil não pode deixar acontecer. O Brasil não pode gastar muito. Por isso que tem que ficar no pé do governo e falar, não, você precisa arrecadar mais do que gasta. Ou então, melhor ainda, já que arrecada muito, porque tem muito imposto, você precisa economizar, você precisa gastar menos. É isso que o Brasil precisa, para não chegar numa situação igual a Argentina, que é gasto atrás de gasto com muito populismo. E aí a gente, quando vê a última eleição do Brasil, foi muito focado em populismo, que era, quem que vai dar mais benefícios para o povo? E o voto era muito nisso, fulano vai manter a Bolsa Família, mas o outro vai aumentar a Bolsa Família, e assim vai. Ou seja, tudo de ruim. Porque quando você dá mais benefícios, mais subsídios, sem fazer a sua parte, que é economizar, você mata uma economia. Vamos trazer para a pessoa física para você entender o problema real. Claro que quando a gente traz para um país, a gente amplifica isso, mas na pessoa física já é complicado. Então imagina que a Argentina passou muito tempo por um populismo muito forte, que é o peronismo. E aí imagina você ficar ali 20 anos, 30 anos, você
gastando mais do que arrecada. Então você vai lá, você chegou aos 20 anos e você começou. Você gastou 30 mil reais por ano e você arrecadou, ou seja, você ganhou de salário ali 20 mil. E aí todo ano, menos 10 mil, menos 20 mil, menos 15 mil, todo ano você vai ali tendo um déficit, né? Você gastando mais do que você ganha. E aí você fica 20 anos nessa situação, você chega aos 40 anos com uma dívida enorme, por conta dos juros absurdos, porque o banco vai olhar para você e falar, caramba, o Fábio não se controla, olha esses gastos excessivos aqui. O Fábio não se controla, então para ele pegar empréstimo comigo, para ele pegar crédito comigo, eu vou cobrar uma taxa altíssima porque o risco é extremamente alto. A Argentina chegou nessa situação, o Brasil pode chegar nessa situação de, dos 20 aos 40 anos, ter uma dívida absurda. E aí, chega um novo presidente, ou você muda a sua mentalidade, que foi o que aconteceu ali com o Macri, que ele tentou e agora o Milei vai tentar a mesma coisa, só que de uma forma mais enfática. Então olha só o que acontece, você depois de 20 anos só gastando, você fala, pronto, agora eu vou economizar. Agora eu vou fazer o papel aqui, eu vou arrecadar mais do que eu gasto, eu vou ajeitar a casa aqui, vou pegar a minha dívida, vou parcelar, que foi o que a Argentina fez, ela parcelou lá com a FMI, então eu vou parcelar, que foi o que o Macri fez, né? Ele parcelou a dívida ali com o FMI, e aí você falou para o banco, confia em mim, eu mudei a mentalidade, agora eu vou conseguir arrecadar mais do que eu gasto. Aí o banco vai olhar, tá bom, vou te dar essa confiança. Então a gente vai parcelar a sua dívida, a gente diminui os juros aqui, pronto, você arruma a sua vida. Em 4 anos, será que você consegue quitar a dívida, consegue arrumar? Claro que não. Então, ao fazer isso, você começa a ficar ali incomodado. Você fala, caramba, mas eu gastava com aquilo, fazia muito bem eu poder sair, eu poder viajar, agora eu não estou podendo viajar, tenho que gastar menos. E aí, durante os 4 anos, vem uma pressão em você. E a pressão está da sua esposa. Fala, Fábio, eu preciso viajar, eu quero fazer alguma coisa. Você fala, não tem como viajar nesse momento, a gente está ali poupando. Não, mas eu quero viajar. O que é isso? Governo Macri. O governo Macri começou a arrumar. O que aconteceu? Foi muita gente pressionando eles. Falou, não, você tem que gastar, você tem que manter o subsídio, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O Macri cedeu. Ele cedeu. Então seria a mesma coisa que eu renegociei com o banco, falei que ia acertar tudo e cedi. Ah, não, deixa, tô nem aí, vamos viajar, vamos manter aqui os benefícios e assim vai. Ou seja, eu não consigo manter o compromisso que eu tenho. Então, fui lá, conversei com o banco. E aí, eu piorei, né? Porque veio o governo Alberto Fernandes, veio a pandemia, aí ele gastou muito mais ainda, deixou passar ali um caminhão muito maior de gastos. E aí, trazendo para pessoa física, seria a mesma coisa de que agora, depois que eu tentei arrumar a casa ali por 4 anos, não consegui, e agora fala, agora deixa, agora já estou gastando mesmo, então deixa passar ali. E aí eu gasto mais ainda, faço mais viagens, e agora de novo eu chego lá e falo, ó, agora sim, ó, tomei consciência, banco, agora sim eu vou conseguir poupar, eu vou conseguir arrumar a casa, eu vou conseguir arrecadar mais do que eu gasto. É o momento atual, que é, o Milei vai fazer esse trabalho. O Milei vai falar, olha, FMI, sabe tudo isso, todas essas cagadas aqui que o peronismo deixou aqui, sabe? Eu vou arrumar. Só que vai levar tempo. Não vai ser fácil. Eu vou ter aqui que tirar subsídios. Eu vou ter aqui que tomar medidas antipopulistas. E aí, para ele fazer isso, ele tem que tomar agora, que agora ele conseguiu ali uma baita porcentagem que ele foi eleito, conseguir passar as principais medidas já no primeiro ano. É isso que ele vai ter que fazer, trazer a população com ele e falar, ó, puta, agora a gente precisa arrumar isso. É isso que ele vai fazer no primeiro ano. Então, esse primeiro ano vai ser muito importante. E aí, trazendo para a pessoa física, para você entender o que está acontecendo, mais uma vez, você vai negociar com o banco vai te dar, ou não, né? Vamos ver ali como vai ser esse diálogo. Porque o FMI, ele já estava olhando para a Argentina ali desconfiado, e agora o Milei vai ter que negociar isso. Esse é um desafio. As reservas internacionais da Argentina, ó, despencaram, caíram para 28 bilhões de dólares. Chegou na época do Macri a bater 77 bilhões de dólares. Mas, mais uma vez, gasto atrás de gasto. Comparando com o Brasil tem ali, hoje, 340 bilhões de dólares. Ou seja, muito mais do que a Argentina. Então, o Brasil tem um trabalho robusto. Quando a gente olha os 4 anos ali do Bolsonaro com o Paulo Guedes, e principalmente, se a gente voltar olhando para o que o Temer fez, ele foi o cara que arrumou a casa. Ele falou, vamos fazer isso. Olha, no longo prazo, vai ter aqui um problema com
Previdência. Vamos ajustar aqui para não chegar lá na frente esse problema. Então, o Temer fez os ajustes necessários. Paulo Guedes também trouxe esse ponto. Só que é a mesma coisa, o Brasil arrumou, passou pela pandemia, falando do termos econômico, de um jeito que poucos países passaram. Ele conseguiu ali na pandemia não fazer o Brasil sofrer tanto. O Banco Central agiu, segurou a inflação, utilizando o elemento de taxa de juros. Então, quando o governo Lula assume, ele assume um país onde a inflação está no momento de queda, a taxa de juros já bateu o patamar máximo e agora começa a cair. Ou seja, ele pega um Brasil ali muito menos complicado do que se na pandemia o Brasil fechasse tudo. Vamos fechar tudo, vamos deixar acontecer, vamos gastar, vamos subsidiar todo mundo. Ia se ferrar, igual a Argentina se ferrou. Então o trabalho do Paulo Guedes foi muito importante para conter, para estancar. E agora o Brasil volta com a mentalidade que eu falei, vamos gastar muito, vamos gastar. Tem que gastar. O Lula fala, não, tem que gastar. Então, esse tipo de governo que gasta muito mais que arrecada é péssimo para a população. Só que, vamos pensar como pessoa física, você fica mais feliz quando? Quando você gasta muito, quando você viaja. E o perfil das pessoas é assim, o perfil da maioria é assim, o perfil da maioria é gastar mais do que arrecada, é financiar as coisas com o banco, é ter dívida. Esse é o perfil do brasileiro. Então você acha que ele vai reclamar se o Brasil, se o governo está gastando mais que arrecada? Não, porque na pessoa física ele já não faz isso. Então ele não entende, ele quer mesmo viajar, ele quer mesmo curtir, então ele quer mesmo que o governo gaste, porque lá no futuro só Deus sabe. Então esse perfil da população, ela passa para o governo. E aí o governo, ele é mais populista. Por quê? Ao tomar essas medidas, gera inflação, como falei, que é o maior imposto para os pobres. Então o pobre, ele não vai arrecadar, ele não vai conseguir ter um planejamento futuro por conta de educação financeira, e aí os preços sobem sem parar e ele fica dependente do governo. E aí vem eleições e todo mundo vai falar a mesma coisa. Vamos de auxílio, vou aumentar o auxílio, agora eu vou dar para 50% da população. Por quê? Porque a população está empobrecendo por conta da inflação que está subindo. Só que isso no futuro vem a conta, que foi o que aconteceu com a Argentina. A conta chegou, e chegou de um jeito muito forte. E o Milei vai ter que lidar. Só que tem uma questão importante aqui, ó. Lá atrás, por exemplo, responsável por manipular os dados de inflação na Argentina deixa o governo. Olha só, a Argentina passou por isso, por manipulação de dados. Ou seja, não pode acontecer isso no Brasil. Imagina, vem o IBGE e manipula os dados. Não pode acontecer isso aqui, porque acaba com a autoridade do governo, acaba com a autoridade do país. Ou seja, a Argentina minou a sua autoridade. Então quem, em sã consciência, vai emprestar para uma Argentina dessa? É o histórico. Olha que a FMI foi negociar com a Argentina e falou, lá atrás, vocês manipulavam dados de inflação. Quando a gente olha o rating na Argentina, a gente vê o S&P colocou em CC-, perspectiva negativa. Moody's, C, estável, mas C, ou seja, péssimo pagador a Argentina. Então o Milei, ele vai negociar com o Fundo Monetário Internacional, precisando ali mostrar que ele vai fazer um trabalho. Só que, olha isso, ele vai ter que mexer nos subsídios. Subsídios na Argentina somam 7% do PIB e desafiam candidatos. Então 7% do PIB é subsídio. Gasto público com subsídios econômicos e sociais. Ou seja, gasto atrás de gasto, populismo atrás de populismo. Porque a população está pobre e eles vão querer cada vez mais que o governo supra isso. Então olha só, existem os subsídios chamados de gastos sociais e os tributários, como a Bolsa Família e renúncias fiscais, por exemplo. No ano passado, esses gastos representaram 4,4% do PIB total, ou seja, de 4,4% para 7%. E esse número tende a aumentar cada vez mais, população pobre, mais subsídios, mais subsídios. Então o Milei vai ter que falar o seguinte, então vou ter que tirar alguns subsídios aqui, a gente precisa gastar menos, que é o papo que eu trago para a pessoa física. Você está viajando muito? Vai parar de viajar. É isso, você precisa conter os gastos. Ou seja, antipopulismo. Você falar para alguém, ó, você não vai mais viajar, você está acostumado a viajar todo ano, você não vai viajar esse ano. O que acontece? A pessoa vai ficar brava, vai ficar puta da vida. É o que vai acontecer com a população. E foi o que o Macri tentou fazer, não aguentou a pressão.
não aguentou a pressão. Então, vamos ver como o Milei vai conseguir contornar toda essa situação aqui. Olha a dívida bruta da Argentina, é 85,2% do PIB, sendo que 57% dessa dívida é em moeda estrangeira. Então isso dificulta para a Argentina conseguir pagar as dívidas, porque está devendo ali, por exemplo, em dólar. As reservas internacionais a gente viu que já despencou, ou seja, eles vão ter que usar a reserva. O Fernandes já tinha falado que não queria usar mais a reserva em dólar para pagar isso, mas como que vai pagar isso? Esse que é o desafio. E aí o peso tem cada vez menos valor. Olha o peso aqui argentino. O real se valorizou 143% frente ao peso argentino. É muita coisa. É muita coisa. E do jeito que está, tende a aumentar, porque a inflação vai continuar subindo. Está bem complicado. Só que a gente tem alguns desafios aqui, porque o Milei, ele comentou ali que não quer fazer nada com o Lula, né? Não quer nada com comunista, com corrupto, que foram as palavras do Milei. Só que o Brasil e a Argentina são importantes parceiros. A gente olha aqui para a balança comercial, a gente vê que o Brasil exporta partes e acessórios de veículos, automóveis para passageiros, minérios de ferro, o que é importante para a Argentina. E a Argentina importa do Brasil automóveis para transporte de mercadorias, que é a grande maioria, automóveis para passageiros, trigo, que é extremamente importante aqui no Brasil. E aí a gente tem um outro desafio para o Milei, que ele vai precisar lidar com parceiros comerciais, como o Brasil e China. O Brasil, ele já comentou que o Lula é corrupto, é comunista e ele não quer papo com o Lula. Porém, olha como Brasil e Argentina são parceiros comerciais importantes. Quando a gente olha aqui, o que o Brasil exporta para a Argentina? Minério de ferro, que é muito forte aqui no Brasil, partes e acessórios de veículos, automóveis para passageiros. Então é importante ali essa exportação para a Argentina. E ao mesmo tempo o Brasil importa da Argentina o trigo. O trigo é extremamente importante. Automóveis para transporte de mercadorias é importante. Vai ter que ter um diálogo ali. Vamos ver como que o Milei vai tratar, seja no Congresso, que ele vai sofrer bastante para conseguir aprovar essas medidas de forma rápida, e também como que ele vai lidar com esses parceiros comerciais, como é o caso do Brasil. Mas, já de cara, a gente teve aqui, ó, que os papéis da YPF, a Petrobras Argentina, dispara 40% em Nova York com um projeto de privatização. Então, disparou a ação porque Milei disse que iria privatizar essa empresa. Tá? Ela saiu aqui, ela chegou ali, ó, a 15,03 dólares. Tá? A ação não foi negociada na Bolsa de Buenos Aires em função de feriado no país. Também a gente vai ver ali a Bolsa Merval, que inclusive subiu no último dia antes da eleição, subiu 7%. Quer ver? Ó, vamos por aqui, ó, Merval, a Bolsa da Argentina se chama Merval, então aqui a índice S&P Merval, subiu 7% no dia 17/11. Amanhã, vamos ver como que vai se comportar. A gente viu que as ações que são negociadas lá nos Estados Unidos também subiram. Então, há uma tendência de subir amanhã. A gente vai acompanhar esse movimento e eu vou passar para vocês como que vai se comportar Merval, que é a Bolsa da Argentina. Então, com isso, a gente fecha aqui todo esse panorama de Argentina. Por quê? Milei vai ter um grande desafio, como eu mostrei para vocês aqui. A gente tem que separar em dois pontos. Um, ele precisa conter a inflação, mas ele não precisa atacar a inflação. Não é a inflação que ele ataca, como todo mundo faz, né, que é tabelamento de preço. Não, não é assim que ele vai atacar. Ele vai atacar na causa. E qual que é a causa? Principalmente os gastos públicos e subsídios. Então ele vai ter que tomar medidas para conter esses gastos. Além disso, vai precisar recuperar a força do peso, ou então, como ele disse, dolarizar ali a Argentina, trazer dólar para a Argentina adotar de fato. E aí vai ser um outro desafio também. Então, eu vou acompanhando aqui dia a dia como que o Milei ele vai assumir isso e como que ele vai lidar com esses grandes problemas aqui. E como eu falei, no começo, muito provavelmente vai ser sofrido. Vai ser sofrido. E vamos ver se ele vai conseguir, nesse tempo, arrumar a Argentina. Porque, como eu falei, foram anos e anos de um populismo que é difícil você arrancar. Aqui no Brasil, a gente está chegando muito próximo desse patamar de muito populismo, com governos
tendo embate de quem gera mais populismo, para quem dá mais auxílios. A gente viu o Lula com o ciúme que o Bolsonaro estava dando auxílio. Ou seja, são dois governos ali brigando para quem dá mais auxílio. Então isso é extremamente perigoso e a gente tem que controlar. A questão é, como eu falei, Bolsonaro deu auxílios, mas o Paulo Guedes estava ali controlando os gastos. Só que agora a gente está dando auxílio, ou seja, aumentando os gastos sem ter contrapartida de outros gastos. Então, aumentando os auxílios e gastando sem parar. E agora vai precisar arrecadar. Então, o Brasil vai passar por isso também. É claro que numa escala menor que a Argentina, porque o Brasil, e eu falo, Temer ajudou demais o Brasil nesse sentido, e o Bolsonaro ali, principalmente pela figura do Paulo Guedes, ajudou muito também nesse sentido, a controlar a economia, além do trabalho do Roberto Campos Neto. Outra coisa importante de pontuar é que o Haddad está sendo forte também, então muito bacana, e aí eu tenho que tirar o chapéu, porque eu achei que seria catastrófico o Haddad como ministro da Fazenda, mas ele está conseguindo manter ali o déficit zero para 2024, que eu acho difícil manter para 2024. Quando chegar em 2024, aonde ele vê que vai gastar muito mais do que arrecada, ou seja, vai ter déficit público, provavelmente o Lula vai entrar e eles vão mudar a meta, provavelmente. Então vamos elogiar até esse ponto aqui, o que é bom. Mas como eu falei aqui, a gente precisa conter os gastos, porque pode ser catastrófico, igual aconteceu na Argentina. O populismo ferrou e acabou com o país. Vamos ver se o Milei vai resgatar. Se você curtiu esse vídeo, compartilha com todo mundo, que é muito importante as informações e o que eu trouxe aqui. Já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.